etíopes e dos sabeus, homens de altas estaturas passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. Então aqui o versículo 15 diz: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Então, meu amigo, Deus, ele fala que envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Deus, ele é muito amoroso, mas também é um Deus de justiça, e ele vai alertando-nos do que ele já fez, do que ele está fazendo e do que ele fará. E o versículo 17 do capítulo 45 do profeta Isaías termina dizendo, aqui o versículo 17: porém Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, por isso não serei envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Então essa é a palavra de Deus, Esperança em tempo de crise para mim e para você, Então aqui, conforme também está no livro das Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 até o 22, Deus fala comigo e com você da seguinte forma: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus, ela vai de geração em geração. Então, baseado nesse livro, baseado na Bíblia Sagrada, aqui nós encontramos Jeremias, que foi o escritor do livro de Lamentações, em todo um tempo de dor nacional. Jeremias foi até apelidado de profeta chorão, porque as nações estavam enfrentando muita dificuldade, Jerusalém havia sido destruído, o povo estava sofrendo e muitos acreditavam que Deus havia os abandonado. Isaías, o profeta Jeremias foi muito perseguido, assim como Isaías, como Naum, todos os profetas, todos que estão na Bíblia Sagrada foram perseguidos por causa da verdade. Então o que está acontecendo no Brasil e no mundo não é diferente, já aconteceu na Bíblia Sagrada, perseguições, morte, prisões, cancelamento, mas nós que acreditamos, nós não podemos desistir, nós não podemos parar de anunciar a verdade, a Bíblia Sagrada, o Deus que nos criou, o Deus que cuida de mim e de você. Então hoje, o Brasil enfrenta crise, violência, injustiça, corrupção, economia instável, famílias em desespero, como a gente está percebendo, mas assim como no tempo de Jeremias, a palavra de Deus nos lembra: a esperança não acabou, porque Deus continua sendo misericordioso para conosco, um Deus de amor, um Deus de justiça. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a realidade da dor, conforme Lamentações 3, 19 a 20, que Jeremias reconhece sua dor, sua tristeza, sua amargura, ele não nega a realidade que ele enfrentou naquela época. Então no Brasil não podemos fingir que está tudo bem. O povo sofre, muitas famílias sofrendo, mas a fé verdadeira, ela encara a dor sem perder a esperança. Ainda há esperança. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãos, a lembrança que renova, conforme nós podemos observar na palavra de Deus, no livro das Lamentações, que escrevera o profeta Jeremias, no capítulo 3, o capítulo 3 da palavra de Deus, do livro de Lamentações, versículo 21 até o 23, nós vamos encontrar Jeremias fazendo uma declaração. Quero trazer à memória, que me pode dar esperança. Então Jeremias, ele profere isso, algo que traz esperança. Então, quando lembramos das promessas de Deus, a nossa fé é ativada,
Então nós nunca podemos esquecer. O Brasil pode até estar em uma crise, mas o Senhor renova sua misericórdia a cada manhã, conforme está na Bíblia Sagrada, conforme está no livro de Lamentações, no capítulo 3, conforme fala da tristeza de Jeremias, ele falando o que estava acontecendo, não é? O versículo 21 diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então esta é a palavra de Jeremias, né, para mim, para você, nesses dias que estamos enfrentando, né? O Senhor é a nossa porção, né? Olha o que Jeremias, que Deus usa Jeremias para falar no capítulo 3, versículo 24 e 25. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, se você busca Deus, confia nele, entregue seu caminho a ele, e o mais ele fará. Então, nossa esperança não está em políticos, partidos políticos, no homem, em líderes humanos, de forma nenhuma, ou em riquezas materiais. A nossa esperança está em Jesus Cristo, o Senhor da história, conforme nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, meu amigo, medite na palavra de Deus, medite na Bíblia Sagrada, leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia todos os dias da sua vida. Você precisa meditar nesta palavra todos os dias da sua vida, pois aqui encontra a resposta para tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui está a resposta para mim e para você. Então, o Brasil precisa de crentes verdadeiros, né, de evangélicos verdadeiros, que tragam à memória a esperança em Cristo, né? Aquele que crê em Jesus Cristo, ele é um crente porque ele crê, e a mensagem tem que ser cristocêntrica. Então, quando os muitos falam de medo, nós proclamamos a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Quando muitos vivem com ódio no coração, nós anunciamos o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor de Deus. Quando muitos